Eu saúdo a todos os amados irmãos, com a paz do Senhor. Aqui é o pastor José, com mais um vídeo, nesta manhã, dialogando sobre um ponto social que está sendo elaborado no Congresso Nacional, sobre a vida humana, o significado do aborto. A Lei 126 e 124, que nos assegura o valor da vida humana. Então, a vida humana tem que ser preservada. Meus prezados ouvintes, que nos segue curtindo os meus vídeos, hoje nós vamos elaborar um tema muito complexo que está acontecendo nesses dias atual, que a vida não tem mais valor. É permitido pela lei, do ponto de vista moral, o aborto é considerado na perspectiva da responsabilidade e do valor objetivo da luz de um sistema de valores. O tema é complexo e implica consideração de ordem biológica, sociológico, econômico, psicológico, filosófico e ética. Entre outras, preocupamos a questão moral do aborto, provocado que o padrão ético pode servir de ajuda numa situação conflitiva. É necessário que se enfatize e se reconheça o valor supremo da vida como um dom de Deus. A Bíblia não trata do aborto em sua conotação moderna. A única menção implícita do fato refere-se a um aborto provocado por acidente em Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e 23. Mas o princípio geral do não matará, Êxodo, capítulo 20, versículo 13, também se aplica a este tema. A vida humana deve ser valorizada a partir da garantia do plano humano. Isto significa que devemos valorizar a vida. Própria plenamente humana para todos os que nascem. A vida humana deve ser uma formulação do valor da vida humana, deve ser feita a partir da contribuição das várias ciências. Preste bem atenção o que querem fazer, desvalorizando a vida humana. Eu não sei se você é a favor ou se você é contra. Há momento que o aborto tem que ser realizado para salvar outro. Mas não é ética. É caso acidental. Mas tem aborto que é consensual, que é consentido pelas pessoas.
A vida humana tem que ser valorizada, como eu já falei, a partir da garantia do plano humano. A formulação da vida, do valor da vida humana, deve ser feita a partir da contribuição das várias ciências. E não somente com base do mundo hermenêutico, do sagrado. É preciso que a teologia e a moral, a área do saber, para que o valor da vida possa ser estabelecida de forma relevante e global. A preocupação ética acerca do aborto deve ser expressar o valor da vida humana, mas em forma positiva, do mesmo tempo, uma que é negativa, em lugar de se falar em termos de limite da vida humana, seria conveniente formular o dever e o direito do desenvolvimento, que a vida humana traz consigo. Todo aquele que vai entrar na população humana tem o direito de entrar em uma história na qual lhe seja possível a realização plena de sua vida. O direito de cada um ser humano a alimentares condições de vida. E a própria vida deve receber a proteção da sociedade e, sobretudo, daquele que coopera no amor criador de Deus. Toda a vida humana deve ser humanizada. A existência de humanização da vida é a base do juízo moral sobre o aborto. Explicação. Primeiro, o juízo moral sobre o aborto é, ao mesmo tempo, uma afirmação valorativa de todo o ser humano. Segundo, a moral do aborto deve comportar um projeto de ação, como consequência de uma experiência de humanização. Terceiro, que não seja frustrada. É necessário que a moral da comunidade humana, especialmente da comunidade cristã, mantenha uma posição de coerência com relação a respeito devido. A vida humana, como a um todos, não se pode ajuizar negativamente o aborto e justificar. Ao mesmo tempo, ação que atenta contra a própria vida humana, como as guerras, por exemplo. Quarto, não se pode reduzir o aborto a uma questão meramente individual, pois há também um componente social. O aborto é um problema tanto da ética individual quanto da ética social. Nem a sexualidade e nem a vida humana pode ser privatizada. Por isso, não basta a um indivíduo obter-se do aborto. Ele também tem a responsabilidade de proteger toda a vida humana e de afastar tanto quanto possível as causas que leva ao aborto. Negar que a decisão do aborto tem uma demissão social equivale negar a demissão social da pessoa humana. Quem pretende desfazer-se de uma vida humana, por comodismo, por certa consideração,
toda a vida humana é uma simples comodidade. Sobre a sociedade como um todo, pensa o dever urgente de tomar medida positiva que visem a remover as principais causas do aborto. Primeiro, conscientização da sociedade sobre o valor e a dignidade da vida humana. Segundo, informação sobre os prejuízos físico, psicológico e moral acarretado pela interrupção provocada da gravidez, que traz muitos prejuízos. No terceiro, democratização da informação dos recursos disponíveis para os planejamentos familiares. Quarto, a atitude mais humana para com as mães solteiras ou abandonadas pelos maridos. Quinto, a assistência jurídica facilmente acessível aos necessitados. Sexto, garantia de salário adequado ao número de membros da família. Sétimo, uma distribuição mais justa de renda e de recursos de acordo com as despesas requeridas para criar e educar filho. Oitavo, uma melhor educação sexual. Acima de tudo, há que se evita a coincificação da vida e das pessoas pela coincificação e pela redução do sexo ao nível de simples objeto. Então, se você atentar a desvalorizar a vida humana, você está contra aos preceitos de Deus. Você está contra ao projeto de Deus. O projeto de Deus é crescer, multiplicar e encher a terra com educação. Mas se interrompe por qualquer coisa o nascimento de uma vida, é homicídio. E a Bíblia nos assegura que não matará, que a lei não matará. Então, o Congresso Nacional, nesses dias, estão com a pauta para querer aprovar, porque mais de milhares de mulheres porque no nosso Brasil tem muito aborto clandestino. É obrigado que a justiça verifique, fiscalize. Porque o poder jurídico, o poder executivo, as forças que assegura a humanidade tem o direito de fiscalizar. É uma ótica teológica. O aborto provocado tornou-se tema frequente nos dias atuais. Especialistas de todas as áreas da vida se dispõe a estudar o assunto em muitos países. A prática do aborto provocado é assegurado por lei. Em outros, não estima-se que nos países onde a prática é legalizada, a gravidez em cerca de 30% das mulheres é interrompida nos países onde a prática é ilegal.
a estimativa é de 20%. Agora veja a quantidade de mulher que já tem passado pelo o aborto clandestino. 1 milhão de abortos são feitos clandestinamente por ano no Brasil. No Brasil. 300 milhões de mulheres são internadas com complicação decorrente de aborto clandestino. E 10 mil morrem por causa de aborto mal feito. Então, as mulheres se assegurem. Nós temos hoje o direito da mulher. Não sou contra, eu até defendo. Eu sou um defensor de 3 direitos: de criança, de idoso e da mulher. Eu sou pastor, eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente na minha pasta, eu tenho o Código Civil Brasileiro, eu tenho o Estatuto do Idoso, que vive comigo, e eu sou defensor desses direitos. Eu, como pastor, o poder eclesiástico, eu só não posso admitir aborto clandestino ou provocado. Há cláusula que se depende para salvar uma causa de um estupro, coisa mal feita. Então, a causa para se estudar. Mas porque às vezes quer ter vaidade, não quer recair e nem mudar sua aparência, é um erro, é pecado. Deus vai pedir conta de tudo isto. E que as pessoas que me seguem prestem bem atenção no que vai fazer. Tanto o que é cristão e os que não é. Hoje, quase centenas de cristãos estão querendo apoiar o aborto, sem saber o que é que está apoiando. Mas eu digo, eu sou contra. Eu não apoio. Eu, como um porta-voz ministerial, eu grito em alta voz. E que Deus nos ajude, nos abençoe, e nos oriente, e nos dê sabedoria, e que todos que me seguem, eu desejo que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.